Meu amigo e minha amiga que me acompanha aqui no canal. Olá, eu sou Rafael Gama e aqui no canal eu conto histórias e também trago notícias do estado do Ceará. E também trago informações que possam ser pertinentes aos cearenses e ao estado do Ceará de uma forma geral, tá bom? Então vou falar com você aqui sobre essa situação que tá dando esse burburinho aí nesses últimos 2 dias aí, tá certo? Tô gravando esse vídeo nesse dia 3 de junho de 2026. Então vamos lá. Tá tendo umas informações aí que pode ter um novo tarifaço, por conta daquela situação que o Brasil virou agora pode virar um narco-estado, né? Porque o governo Trump declarou as facções, tem que falar assim, salteado, por conta do YouTube, que bloqueia certo tipo de palavras. Então, as facções terroristas. Você sabe quando eu falar essas palavras, sabe o que eu estou falando. Então, o governo americano declarou aquelas duas maiores daqui do Brasil, né? A do São Paulo e do Rio de Janeiro, e mais as outras daqui também do Ceará e daqui do Brasil inteiro, como esse tipo de coisa, tá certo? Então, o que acontece na prática? Bancos podem ser podem ser sancionados, por quê? Porque a pessoa passa um dinheiro para o outro, através de TED, até de Pix. Ah, mas o Pix vai ser bloqueado. Não, meu filho, o que vai ser bloqueado, o Pix é uma operação financeira. O que vai ser bloqueado é a conta da pessoa. E se o banco não tomar cuidado, o banco também é sancionado até cair. Porque todo mundo pede em dólar. Então, até para você ter as informações do que está acontecendo, tá certo? Para você entender. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like para que você não perca nenhum vídeo. Então, vamos ver o que é o novo tarifaço e por que pode acontecer. O Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, o STR, concluiu uma investigação baseada na seção 301 da Lei Comercial de 1974. Grave essa informação aí. O mecanismo unilateral que permite Washington a punir nações que adotem práticas consideráveis irrazoáveis, discriminatórias ou prejudiciais às empresas norte-americanas. A recomendação atual é a aplicação de uma alíquota de 25% sobre as importações vindas do Brasil. Isso aqui está desde o dia 1º de junho agora, essa informação que pode acontecer ainda. Tem muita gente dando informação que já aconteceu para dar clickbait, aquele negócio todo, mas até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, às 11 horas e 25 minutos, não aconteceu ainda. Então, a ofensiva ao Pix e ao setor digital. Vamos ver essa informação aqui. De forma inédita, o sistema de pagamentos instantâneo brasileiro, o Pix, entrou na mira de Washington. Relatórios sugerem que os Estados Unidos encaram o ecossistema digital de pagamentos daqui do Brasil como uma barreira que geram assimetrias competitivas e prejudica grandes corporações financeiras norte-americanas como operadores de cartão de crédito. Enquanto o governo e os bancos brasileiros defendem o Pix como um avanço técnico de inclusão, a USTR, que é a norma americana, aponta como prática desleal para favorecer o mercado interno. Lembrando que não é clickbait não, quem fez o Pix foi o Bolsonaro, viu? O Lula está por aí dizendo que foi quem não se promoveu com isso, mas quem fez o Pix foi o Bolsonaro. A narrativa geopolítica e de segurança. O governo Donald Trump adotou uma retórica dura na diplomacia. Interlocutores da Casa Branca afirmam publicamente que o Brasil não é um país amigável dos Estados Unidos, traçando paralelos ideológicos com Cuba e Venezuela, devido ao alinhamento comercial e diplomático cada vez maior em Brasília, né, que é a capital federal brasileira, com a China e blocos do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, discussões em Washington para classificar facções criminosas. Não posso juntar as palavras por conta dos bloqueios do YouTube aí. Brasileiras como aquela mal de São Paulo, que começa com P, e aquela mal do Rio de Janeiro, que começa com C. Como organizações terroristas, certo? Não posso juntar as palavras, já falei, por conta do bloqueio do YouTube. Peraí, Miguel, esse tipo de coisas inflamam o discurso de sanções sob a alegação de que o Estado brasileiro falharia na cooperação de segurança. Cronograma de implantação de prazos.
A medida que está em fase de maturação regulatória cumpre os seguintes marcos de 2026. Até 1º de julho, envio de comentários escritos e a defesa técnica para indústrias afetadas. 6 de julho, realização de audiência pública oficial dos Estados Unidos. 15 de julho, data limite para a canetada final de Trump e o início da vigência das taxas. E sobre a história do narco-estado brasileiro, até o dia 6 agora de junho, quando a OFAC receber, que lá tem um prazo de 7 dias lá para poder entrar em vigor, tá complicado. Que em 7 dias aí pode, daqui a 3 dias, que vai fazer 7 dias do dia 28 de julho para cá, que quando começou a história desses grupos, né, que eu já falei aqui, criminosos, virarem grupos terroristas. Foi dia 28 de maio, pode entrar agora no dia 6 de junho agora, ou seja, 7 dias depois, né? Na UFAC, que é aquele, ou seja, quando entrar na UFAC, talvez um bocado de banco aí já pode, tomar uma chibatada. Reação diplomática e a polarização política no Brasil. A iminência das tarifas tornou-se o epicentro da corrida eleitoral de 2026, dividindo o país em duas narrativas de culpabilidade. Enquanto o Lula tenta surfar nessa onda aí, dizer que ele é a vítima dessa história toda, quando chega lá no dia 6 de junho agora, se os bancos forem sancionados, o Lula vai começar a se ferrar. Por quê? O cara que tem dinheiro naquela conta vai ver, pá, eu mandei dinheiro para um cara, o dinheiro voltou, não paguei uma pessoa, vai todo mundo se dar mal. A posição do governo federal. O presidente Lula classificou a proposta da USTR como ideologia inconsistente e sem critério técnico, como se o Lula fosse uma boa pessoa, sabe? O presidente da República que foi preso por corrupção ativa e passiva, foi solto por uma candidata do Fachin, né? Teve a situação toda cancelada, mas não foi inocentado, viu? Foi cancelado por conta de um CEP que não existe nem na Constituição. Então, o Ministério das Relações Exteriores tenta abrir um canal de diálogo direto para retirar o Brasil da lista e fala em aplicar o princípio da reciprocidade, como se o Brasil tivesse know-how para dar uma reciprocidade nos Estados Unidos. Se você vende para fora para poder você gerar emprego aqui, retaliação como sobre taxas e produtos americanos. O Brasil já faz há muito tempo. Se o Brasil está tomando isso aí, é porque o Brasil está numa situação favorável contra os Estados Unidos. Aliás, do governo acusa a oposição e a atuação internacional de figuras como o Flávio Bolsonaro, senador da República pelo Rio de Janeiro, de insuflarem as sanções em Washington para desestabilizar a economia local, nacional. A posição da oposição. Miguel, não pode, Miguel. Não pode, Miguel. Miguel, não pode. Meu filho está aqui mexendo aqui nas coisas. Miguel, não pode. Não pode. Então vamos lá aqui. Peço perdão pelo... Não vou cortar não, meu filho está aqui brincando. Vamos lá aqui, a oposição. Condução política brasileira. A posição da oposição, parlamentares da oposição atribui o tarifaço à condução política externa brasileira e ao tom agressivo adotado por Lula contra os Estados Unidos. O senador Flávio Bolsonaro anunciou o envio de uma carta formal ao Donald Trump para tentar interceder e suavizar o peso das tarifas comerciais. Agora, vindo aqui no cenário local aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, o cenário econômico e a vulnerabilidade do Ceará. Proporcionalmente, a sua pauta de exportação, o Ceará é o estado mais dependente do mercado americano, norte-americano, com cerca de 46 a 52% de suas vendas externas direcionadas aos Estados Unidos. Isso coloca a economia cearense numa zona maior de vulnerabilidade do país. Diante do risco, o primeiro quadrimestre de 2026, o Brasil de janeiro a abril, foi marcado por uma forte reação do empresariado local. Deixa eu ver aqui. 2025, 45% da pauta exportadora total e 2026 até esse momento 36 a 16% da pauta exportadora total. Apesar do envio recorde de 269 milhões e 800 mil dólares. Deixa eu ver aqui que tá. Fugiu aqui, pronto. Então, acordo com o tempo. Sabendo que as taxas podem vigorar a partir de julho, as exportadoras cearenses aceleram severamente os embarques do início do ano para garantir que os encargos cheguem aos portos americanos sob regras antigas, blindando os contratos vigentes. O fator México e a diversificação.
Para reduzir a dependência do mercado norte-americano, o Ceará disparou suas vendas para o México, que consolidou como um grande vice-líder de pauta comercial do estado. As exportações para o mercado mexicano crescem impressionantes 1.255%, injetando 46 milhões e 170 mil dólares na economia cearense desde o início deste ano de 2006. Essa manobra ajudou o Estado a registrar uma alta global de 49% de suas exportações totais, somando 745 milhões 950 mil dólares no quadro de mestre, só nesse ano de 2026. Impactos ao setor do Ceará. Então vamos ver aqui. O impacto total da tarifa de 25% dependerá estritamente do desempenho das listas de exceções técnicas e commodities que Washington poupará para evitar a inflação no seu próprio mercado interno. Estão no risco moderado e alto no Ceará. Siderúrgica, aço e ferro. É a espinha dorsal do comércio exterior cearense, concentrada na produção de placas de aço do complexo do Pecém, movimentando cerca de 400 milhões de dólares a 500 milhões de dólares anuais. O setor siderúrgico ficou temporariamente fora da lista de preliminar da seção 301, por já responder às regras específicas de segurança nacional do governo americano. Contudo, o risco permanece alto caso seja endurecimento generalizado. A estratégia cearense tem sido desviar o excedente para suprir a cadeia automotiva do México. Pescados e frutos do mar, economia azul, alto impacto. O setor mais ameaçado do estado vive um momento de forte expansão na chamada economia azul, atividades ligadas ao mar, que já representa 2,9% do PIB estadual e gerou uma alta recente de 7,49% nos postos de trabalho. Mas os Estados Unidos compraram quase 100% dos peixes costeiros exportados pelo Ceará e quase 100% do pescado total, da nossa pesca total. Uma sobretaxa de 25% inviabilizará a margem competitiva do cearense contra os produtores asiáticos, ameaçando diretamente a indústria na refrigeração e commodities pesqueiras do litoral. Bem, eu já falar aqui outra coisa que eu lembrei agora, certo? Calçados e indústrias têxteis, alto risco. Polos altamente tradicionais, geradores de emprego no interior e na região metropolitana de Fortaleza. Calçados de couro, sintéticos e confecções têxteis são figuras mais altas, não figuram na lista de isenções. A taxação pesará no modo direto sobre os contratos com grandes magazines e americanos, abrindo espaço para concorrentes da América Central que possuem acordos livres com o comércio americano. Fruticultura, pedras ornamentais, impacto variável. Frutas, agronegócio de melão, melancia, castanha de caju, que é o que eu mexo, produtos produzidos no Vale do Jaguaribe e Baixo Acaraú, estão o principal, salvo na lista de isenções técnicas dos Estados Unidos, para evitar desabastecimento alimentar. Então, nesse momento, esse que eu falei aqui, frutos como castanha de caju, melão, melancia, né, não estão ainda na mira dos impactos, por enquanto, e tomara que não estejam. Rochas ornamentais, minerais brutos estão protegidos, mas há forte temor que as chapas beneficiadas e polidas do quartzito e granito de alto padrão sejam enquadradas como bens industriais processados e sofrendo a taxação na construção civil de luxo norte-americano. Então, no modo finais de perspectiva, o mercado cearense demonstrou resiliência e agilidade na primeira metade de 2026, ao abrir frentes comerciais regressivas na América Latina. Todavia, se a candidatura final do Donald Trump se consolidar, em 15 de julho, sem salvaguardas adicionais, estima-se uma retração de 20% a 50% do volume de exportações diretas no Ceará para os Estados Unidos. Para mitigar o tombo, entidades locais como a FIEC e a CNI, que é a CNI, para quem sabe, é a Confederação Nacional da Indústria, correm contra o relógio para negociar termos com o secretariado norte-americano, enquanto o Estado se prepara para acelerar uma forma compulsória de sua virada sua virada de chave mercantil em direção à União Europeia e à Ásia. É isso que eu falo agora. Ele pegou esse finalzinho aqui, a Ásia, e não tem um acordo com o Mercosul também? Mercosul, União Europeia e Mercosul? Coisa que eu não entendo
Já que abriram para o Mercosul também, para negociar, por que é que estão com receio dos norte-americanos? Ah, mas aí o consumo europeu não é o mesmo consumo americano de algumas coisas. Tudo bem, mas aí o governo fala tão mal do governo americano, mas na hora que acontece uma situação dessa, vem querer dar uma de vítima. É, meu filho, complicado, viu? É isso aí. Aqui no canal Conto Histórias também trago notícias do estado do Ceará. Essa notícia que eu falei agora pode virar uma história bombástica para o Ceará. Por isso que eu deixei para você nesse vídeo, para que você entenda, tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, ó, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até a próxima.